Daniel capítulo 5, já está na gravura ali, esse texto. Está escrito assim na palavra do Senhor: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata e de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. E na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte o castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via parte da mão que estava escrevendo. Versículo de número 30, vamos lá para o versículo 30, está escrito assim: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Dario o Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Amém, irmãos? Queiram tomar os assentos em nome do Senhor Jesus. O registro que nós lemos no capítulo 5 do livro do profeta Daniel está escrito na Bíblia Sagrada para que todas as pessoas observem esse acontecimento. Isto aqui não é uma história de carochinha. Isto aqui não é aquilo que se fala nas novelas de televisão. Isto aqui é um registro histórico da Bíblia Sagrada. Texto sagrado, nos versículos anteriores, ou nos capítulos anteriores, conta a história do grande rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, que foi um grande imperador na Babilônia. Ele morreu mais ou menos no ano de 562 a.C. Nabonido, seu filho, reina no seu lugar. E segundo os historiadores, Nabonido fez uma viagem à Arábia. E ao fazer essa viagem à Arábia, ele deixou Belsazar como corregente no grande império babilônico, enquanto ele fazia esta viagem. Belsazar, um rei jovem, vaidoso, que de alguma forma ele fora criado nessa família real e havia presenciado Deus falar para o seu avô Nabucodonosor de várias formas, especialmente pelo ministério do profeta Daniel, homem de Deus. O certo é que Belsazar, não dando muito ouvidos a tudo aquilo que ele presenciou dentro do palácio real, da sua família, ele que era um príncipe ali no palácio real, quando ele assumiu o governo, ele então quis fazer algo, quis fazer uma festa, e fazer festa, promover festas, tem dois aspectos. Por exemplo, nesta noite aqui dentro desta casa, dentro deste templo, nós estamos em um momento festivo, espiritual, concordam comigo? Esse é um momento festivo. Por que esse momento festivo? Porque o Espírito de Deus está aqui nesse ambiente. Deus está aqui. Deus está aqui. Existem festas que glorificam a Deus e existem festas que não glorificam a Deus. E a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós fizermos
precisamos fazer para a glória do nome do Senhor. Mas Belsazar, ele fez uma festa, e nesta festa que ele promoveu, ele não glorificou a Deus, muito pelo contrário. Na sua vaidade, o texto que nós lemos aí no livro do profeta Daniel, capítulo de número 5, diz que ele fez esta festa, e por 6 vezes está escrito aqui, que ele convidou os grandes para que pudessem fazer parte deste momento festivo. Mas também não tem nenhum problema convidar os grandes para esta festa. Acontece é que, se você ler todo este capítulo, nós não tivemos tempo para ler todo o capítulo 5 de Daniel, você vai encontrar que nesta promoção desta festa, quando ele convida os grandes, o coração de Belsazar estava cheio de orgulho e cheio de jactância. Eu disse para os irmãos que ele fora criado em um berço, que ele viu o seu avô Nabucodonosor. Ele conhecia essa história. Se você ler todo o livro de profeta Daniel, que você verá que ele conhecia essa história. O seu avô um dia chegou na sacada do palácio real e olhou para toda a Babilônia, e ele expressou-se desta forma: porventura não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com a minha mão, e eu a edifiquei para a glória da minha magnificência? Não é esta a grande Babilônia que eu fiz com o meu poder e com a força do meu braço? E a palavra de Deus nos capítulos anteriores aqui está escrito assim: e esta palavra ainda estava na boca de Nabucodonosor, quando Deus eterno lá do céu ordenou, dizendo: corta esta árvore, ou tira este homem do poder, até que ele saiba que os céus dominam sobre os céus e sobre a terra. Belsazar conhecia essa história do seu avô, e agora ele convida todos os grandes. E quais foram os erros de Belsazar nesta festa, na promoção desta festa? Primeiramente, orgulho. Ele não reconheceu que os céus reinavam, que Deus era Deus, de jeito nenhum. É um dos maiores perigos que pode acontecer com o ser humano. Alguém diz que um dos inimigos mais terríveis que o ser humano pode vencer é o seu orgulho. O orgulho está dentro do coração do homem. Às vezes o orgulho não é você vestir uma roupa boa, você andar em um carro bom. O orgulho está alojado dentro dos porões do coração do homem. E dentro da sua jactância, às vezes ele não reconhece que Deus é Deus e Deus está por cima da nossa cabeça. Quando eu vejo você que dentro desta casa, dentro deste templo, de alguma forma, é um gesto muito bonito. O que nós estamos fazendo aqui dentro dessa casa? Nós estamos reconhecendo que Deus é Deus, que os céus reinam sobre nós, que sem o Senhor nós não podemos ir a lugar algum. Mas Belsazar não agiu dessa forma. Diz o texto sagrado que nós lemos aqui, que ele fez uma festa de orgia. Por várias vezes está escrito aqui que Belsazar e os grandes, aquelas pessoas que foram convidadas para esta festa, eles beberam e beberam muito vinho, beberam muito e se embriagaram. Esta festa estava presente muitas prostitutas e concubinas ali do rei, e eles beberam muito durante esta festa. Vocês já pensaram o que tem acontecido nas baladas das noites aqui em Goiânia e em todas as capitais e cidades deste Brasil afora? Vocês já pensaram quantos jovens, quantas moças e quantos rapazes têm perdido a sua juventude, têm desagradado a Deus dentro dessas festas onde eles se entregam os seus corpos através da bebida e das drogas e da licenciosidade? Talvez hoje a palavra de Deus esteja falando com jovens que você já tem frequentado essas baladas, e é para isso que o Espírito Santo te trouxe aqui hoje, para que você ouvisse esta palavra. Belsazar reuniu os seus grandes e diz aqui: nós vamos aproveitar a vida, nós vamos beber.
As prostitutas iriam fazer o papel que elas faziam naquela festa. Tudo aquilo para impressionar. Olha, se nesta noite você está aqui, você tem frequentado essas baladas da vida, as noites onde os jovens que não temem a Deus têm frequentado no dia a dia, saiba que o Espírito de Deus não está naquele lugar. O Espírito de Deus não está nessas reuniões de baladas de forma alguma. Mas diz em terceiro plano que Beltsazar errou porque ele prestou culto a outros deuses a não ser o Senhor dos exércitos. O texto em que nós lemos diz que Beltsazar trouxe deuses de prata, deuses de bronze, deuses de ouro, todos os deuses que a Babilônia antiga prestava culto. E Beltsazar trouxe todas aquelas imagens de escultura e disse: esses são os deuses que nós prestamos cultos a ele. Até aí, parece que os céus estavam em silêncio, Deus estava em silêncio. Aquele vaidoso rei, o vaidoso Beltsazar, ele pensou consigo mesmo: o que eu posso fazer para impressionar mais esta multidão? Ou os 1000 grandes que ele havia convidado para aquele momento festivo. Ele pensou consigo mesmo: eu vou pedir que tragam os vasos da casa do Deus dos céus, que era lá do templo em Jerusalém, e nós vamos profanar o Deus dos céus, e nós vamos beber vinho nos vasos que o meu avô trouxe cativo, os pobres judeus. E ele trouxe aqueles vasos lá do templo em Jerusalém. Nós vamos beber vinho nesses vasos aqui na presença de todos eles, para que nós possamos agora debochar do Deus dos judeus. E aqui no texto em que nós lemos, diz que trouxeram os vasos da casa de Deus. E Beltsazar e todos os seus convidados, na presença de todos, eles beberam vinho, profanaram os vasos da casa do Senhor, que o seu avô havia trazido de Jerusalém, pensando que Deus estava alheio a tudo isso. O Espírito de Deus fala com alguém aqui hoje dentro desta casa: você é vaso de Deus, você é separado para o Senhor. E às vezes você tem usado este vaso que é a tua vida, o teu corpo. Hoje na escola bíblica dominical nós estudamos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, onde o Espírito Santo de Deus habita. E quem sabe Deus trouxe algum jovem aqui, ou alguma moça, ou algum homem casado, ou alguma mulher casada, e você tem usado esse vaso, que é o seu corpo, a sua vida, na profanação contra aquilo que Deus aborrece. Nós sabemos aquilo que Deus ama e aquilo que Deus odeia, que Deus aborrece. Quando Beltsazar fez aquele espetáculo diante dos grandes, naquela hora algo sobrenatural, uma festa que parecia ser uma festa tão somente social ali na grande Babilônia, tornou-se um momento de juízo de Deus. O texto em que nós lemos diz que Beltsazar contemplou na parede do estucado salão, que diz os historiadores que media mais ou menos 19 metros por 53 de comprimento. Ele estava ali com os vasos de Deus em sua mão, profanando o Deus dos céus e da terra, quando ele contemplou uns dedos de mão de homem. Não tinha o braço, não tinha ninguém por trás daquele dedo, porque era o dedo de Deus. E ele contemplou aquele dedo escrevendo na estucada parede do palácio real. Se você ler todo esse texto no livro do profeta Daniel, você verá que os joelhos do rei começaram a bater um no outro. Ele parou de beber, deixou o vaso de Deus para lá, passou a tremer, trêmulo, atordoado, pálido, é o que diz a Bíblia Sagrada.
Eu posso crer que todas aquelas prostitutas começaram a consertar as suas roupas indecentes. A música parou. Tudo mudou em um ambiente totalmente diferente. Todas as pessoas que estavam presentes naquela festa, elas viram aquele dedo escrevendo na parede, uma escritura estranha que ninguém poderia interpretar, ninguém sabia o que estava escrito ali. Todos ficaram apavorados. Belsazar manda chamar os astrólogos, os adivinhos, todos aqueles que constantemente serviam no palácio, para que no momento da religiosidade dos deuses de Belsazar eles poderiam atender. E Belsazar diz: eu quero que qualquer um de vocês interprete o que está escrito nesta parede aí. Tudo parado. Aquele silêncio que o juízo de Deus havia chegado naquele ambiente. Os astrólogos olharam, os adivinhos, nenhum deles puderam interpretar o que estava escrito na parede do palácio real. Quando a mãe de Belsazar soube de tudo aquilo, ela disse para ele: meu filho, há um homem aí do reino, ele não foi convidado para esta festa. Daniel, o profeta do Senhor, nos dias do seu avô Nabucodonosor, o Espírito do Deus eterno está sobre a sua vida, e ele interpretou os sonhos de Nabucodonosor. Chame ele. Irmãos, e diz a palavra do Senhor, que naquela hora em que todos estavam parados, atônitos, o juízo de Deus veio. O dedo continuava escrevendo na parede, o juízo de Belsazar. Entra naquele lugar Daniel, homem de Deus, profeta do Senhor. Quero dizer a você que está desviado da casa de Deus, hoje nós estamos com a Bíblia Sagrada aberta diante de nós, e nós estamos falando aqui como profetas de Deus para a tua vida. A palavra de Deus diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Deus trouxe alguém aqui hoje que está com a vida um tanto desconcertada na presença dele, para que você pudesse ouvir esta palavra, esta mensagem. Belsazar estava atônito. Entra o profeta do Senhor, Daniel, conhecia a Bíblia, conhecia a palavra do Senhor, temia a Deus. Belsazar fez-lhe tantas promessas, dizendo: Daniel, eu te dou presentes, eu te faço o terceiro regente do reino, porque Belsazar era o segundo. Eu dou muitos presentes para você, se você puder interpretar aquilo que está escrito na parede. Irmãos, o profeta Daniel, que era um homem muito tranquilo, sereno, o Espírito de Deus estava sobre a sua vida, e ele disse: ó rei, as interpretações são do Deus eterno. Os presentes que o Senhor está me oferecendo aqui hoje eu dispenso. Eu dispenso todos eles, eu não preciso disso. Daniel era um homem de mais ou menos 68 anos de idade. A vaidade já tinha ido embora. Ele já havia servido outros monarcas ali na Babilônia. E ele disse: olha, eu não preciso dos presentes, então somente eu vou interpretar o que está escrito na parede da sua estucada parede. Está escrito aí, nós lemos aí, muito claro: esta pois é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino. Tekel, pesado foste na balança, pesado foste e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Contou Deus o teu reino. Lá no livro de Gênesis tem um versículo que diz assim: o Espírito de Deus não contenderá para sempre com o homem. Ou em outras palavras, o Espírito de Deus não agirá ou não deixará o homem impune durante todos os seus dias. A vida do homem é contada diante do Senhor. O salmista, poeticamente, no Salmo 90, ele diz assim: ensina-me, ó Deus, a contar os meus dias, de tal maneira que eu venha alcançar coração sábio. Contou Deus o teu reino. E o profeta diz:
pesado foste na balança de Deus. Eu quero dizer de alto e bom som aqui hoje: Deus tem uma balança, e nesta balança Ele pesa as nossas boas obras, mas Ele pesa também as nossas iniquidades, se porventura temos cometido contra Ele. Pesado fostes, ó Belsazar, na balança de Deus. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e persas. Irmãos, amigos, o juízo de Deus veio para este homem, quando nós lemos aqui: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Enquanto ele festejava, e enquanto ele fazia com os vasos de Deus aquela brincadeira, pensando que o Senhor estava ignorante quanto a tudo aquilo, diz que Dario estava desviando o curso do rio Eufrates. O rio Eufrates atravessava a Babilônia de um lado para o outro. Naquela noite, Dario com seu exército desviou o curso do rio Eufrates, e naquela brecha onde eles desviaram o curso do rio, eles entraram dentro da Babilônia. Na história geral aí, os universitários, vocês estudam sobre isso, que Belsazar, ele perdeu o reino em uma noite de orgia. Eles só não contam isso aqui, essa história da mão ou do dedo misterioso escrito na parede. Dividiu-se o seu reino, foi dado a outro no seu lugar. E o porquê de tudo isso? Porque o vaso de Deus foi profanado naquele lugar, algo que Deus não gosta. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje nesse culto para dizer para você que a minha vida, a tua vida, nós somos vasos do Senhor Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Deus tem ciúmes de nós, Deus tem ciúmes de você, Deus tem ciúmes de você. É por isso que Ele fala ao teu coração hoje, através desta mensagem. E Ele avisou os reis antecessores de Belsazar. Belsazar não deu ouvido à voz do Senhor, não deu ouvido a tudo aquilo que ele aprendeu dentro do seu lar. O néctar da palavra de Deus que ele aprendeu dentro de casa, ele não deu ouvidos àquilo. Então somente ele entregou a sua vida ao pecado. Hoje Deus fala com alguém aqui que às vezes a sua vida está sendo entregue ao pecado. Homem que não tem sido fiel à sua esposa, mulher que não tem sido fiel ao seu esposo, Deus fala com você hoje. Pessoas que acham que a vida de bebedice e até mesmo de drogas, isso é coisa comum. Olha, cuidado, Deus está falando com você. E a palavra de Deus diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Esta é uma noite em que o Espírito Santo nos reuniu aqui para concerto espiritual. Esta é uma noite em que a igreja está reunida aqui para convidar você, para que você entre pela porta da salvação de Deus. Aquilo que Belsazar não fez. Deus quer salvar a sua vida, Deus quer perdoar os seus pecados. Se você tem falhado diante do Todo-Poderoso, a voz do Espírito Santo fala ao teu coração hoje, para que você volte e venha aqui até esse altar e peça perdão a Deus dos seus pecados, arrependa dos seus pecados e volte-se para Deus, para que a porta da salvação seja aberta em seu favor. Os pastores que me antecederam nesta noite, quase todos eles falaram sobre isso, sobre a porta da salvação aberta, sobre o homem aceitar a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Olha, irmãos, a história desse moço aqui terminou desta forma, de uma forma trágica. Não somente a vida de Belsazar, como todos aqueles que faziam parte daquela festa de orgia. Mas eu quero profetizar hoje na tua vida: a tua história não vai terminar como a história de Belsazar, porque você está dentro da arca de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus aqui hoje. E Jesus Cristo quer perdoar você. Se você abrir o teu coração hoje, quebrantado, e vier para Jesus e dizer: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego a minha vida a Ti, eu quero a misericórdia do Senhor na minha vida. Ele entrará em tua vida e te perdoará, e fará de você uma nova criatura. Lá na carta que João escreve, ele diz assim: filhinhos, não pequeis, não peque não. Mas se porventura algum de vocês pecar, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo.
E Jesus Cristo está aqui hoje para te perdoar. Queira se colocar em pé em nome do Senhor. O tempo e a hora que nós estamos vivendo hoje é o tempo chamado graça de Deus. Diga comigo, graça de Deus. E a graça de Deus está aqui para perdoar você. Eu quero chamar aqui à frente todas aquelas pessoas. Se você estiver aqui na galeria ou aqui na nave do templo, e que a tua vida tem estado longe da vontade de Deus, eu quero te convidar para que você entregue a tua vida nas mãos de Jesus Cristo, para que Ele perdoe os teus pecados hoje, faça de você uma nova criatura em tua presença. Há um jovem vindo aqui aceitar a Cristo como Salvador. Onde está todas aquelas pessoas que estão aqui e que você reconhece que tem sido faltoso diante do Senhor e que o Senhor quer perdoar você? Sai do seu banco e venha. Em pleno século 21, o Senhor, guarde o que eu vou dizer, o dedo de Deus tem escrito ainda em pleno século 21 e tem dado muitas sentenças para muitas pessoas aí fora. Aqui está a segunda pessoa que está vindo. Eu estou esperando muitas pessoas que venham à frente. Estou esperando você. O Espírito de Deus espera você. Ele quer perdoar você. Se você sente que tem falhado diante do Senhor e a tua vida está assim, de maneira que Deus não tem agradado, corra para cá, porque esta é uma noite de perdão espiritual. Pode vir, podem vir. Deus quer perdoar você. O dedo de Deus talvez esteja escrevendo a tua história hoje. Venha para cá. Aqui é o ponto do livramento de Deus. Muitas pessoas estão vindo, algumas estão chorando, e nós louvamos a Deus por isso. Há um quebrantamento espiritual agora que acontece em muitas vidas. Pode vir. O que é que porventura você tem praticado e que o Espírito de Deus não tem agradado? Corra para Jesus Cristo hoje, peça perdão dos seus pecados, antes que seja tarde demais. Muitas pessoas estão vindo. Deus está falando em muitos corações nesta noite. Deus está falando em muitos corações hoje. Conserte a tua vida com o Senhor. Muda a tua vida antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Jesus Cristo quer te perdoar. Vocês não estão vindo à presença de um pastor. Jesus Cristo está presente nesta reunião e é Ele que vai perdoar você. Ele vai fazer você nova criatura. Quando Pedro pregou aquele sermão ali em Jerusalém, as pessoas perguntaram a Pedro: o que nós vamos fazer diante de tudo isso? Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Eu louvo a Deus que muitas pessoas têm entendido esta palavra e têm corrido aqui para o altar de Deus para serem perdoadas por Jesus Cristo. A igreja pode glorificar a Deus. Glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor. Você que ama Jesus, você que tem somente um Deus que você curva diante dele, glorifique a Ele na beleza da sua santidade. Podemos orar? Vieram todos? Podemos orar? Glória a Deus. Eu quero que todos vocês olhem para mim agora. Olhem para mim agora. Deus escreve uma nova história na tua vida hoje. Deus escreve uma nova história na tua vida hoje. A tua vida será mudada. Tua vida será restaurada. Porque você corre hoje para os braços do Senhor. O Senhor está aqui nesse ambiente. O Senhor está aqui. E Ele vai perdoar você. O Espírito Santo de Deus me diz que há pessoas aqui que Ele vai fazer de você um pregador do Evangelho. Ele vai fazer de você um pregador do Evangelho. Do jeito que o pastor Samuel está pregando aqui nesta noite, ele vai fazer de você um pregador. Talvez um dia você vai pregar aqui nesse púlpito e você testemunhará isso para a glória do nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Igreja, estenda as mãos aqui em direção a essas pessoas, vamos orar por elas. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, aqui tem essas pessoas com o coração quebrantado, que entenderam a Tua palavra.
ouviram a tua voz e estão correndo para os teus braços, Senhor. Recebe dos céus, ó Deus querido, este coração arrependido. Perdoe os pecados deste homem, desta mulher, desse moço, desta moça. Perdoe os pecados, Senhor. Faz com que chegue um tempo de refrigério através da tua doce e maravilhosa presença. Batiza, Senhor, essa vida no Espírito Santo. Queima ele com poder e com graça. Batiza no Espírito Santo, Senhor. Faz dessa pessoa uma nova criatura, um vaso em tuas mãos a partir de agora. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Restaura, ó Deus querido, restaura a graça, restaura a comunhão. Traz o perdão, o refrigério pela tua presença. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Eu queria que mais alguns irmãos da igreja viessem aqui abraçar essas pessoas, cumprimentá-las e dar o bem-vindo a elas na família de Deus, para a glória do nome de Deus. Pode chorar, essas lágrimas é a presença do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Deus abençoe, pastor Uides, em nome do Senhor Jesus.